Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Deus querido, fala ao nosso coração profundamente, Senhor, pela Tua Palavra. Nos revela, Senhor, a Tua Palavra nesse momento. Estamos desejosos, ó Pai, desejosos de Te ouvir, desejosos, Senhor, por mais de Ti, por mais da Tua presença. Ó Deus querido, fala ao nosso coração poderosamente, pois nós confiamos em Ti. Amém. Os irmãos podem sentar. Mateus registra palavras duras de Jesus. Nós vemos nesse texto, ele está inserido dentro da parábola dos lavradores maus. Ela é um tipo de complemento a essa parábola. Para os irmãos que não conhecem a parábola dos lavradores maus, ela diz mais ou menos o seguinte. Vou falar resumidamente, mas ela se encontra nos versículos anteriores aos versículos que eu li. Um senhor, dono de muitas terras, arrendou as suas terras para um grupo de lavradores. E a proposta do arrendamento é que a terra não é sua, mas você usa a terra e paga um tipo de aluguel para o dono da terra. E depois de um tempo, depois que acaba o período do contrato, que as partes acordam, pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, quanto tempo eles decidirem que será, os arrendadores daquela terra têm que devolver a terra para o dono, que é quem de fato, a quem pertence a terra. E aí na parábola dos lavradores maus, Jesus diz que o dono dessa terra viajou para uma terra distante. E aí ele envia os seus servos para receber o valor do aluguel do arrendamento. E aqueles lavradores maus pegam aqueles mensageiros e alguns deles eles matam, outros eles espancam. E aí o dono da terra envia outros mensageiros e eles fazem a mesma coisa, eles espancam ou matam aqueles mensageiros. Até que chega um dia que o dono da terra diz: eu enviarei o meu próprio filho para receber o que me é de direito da minha terra. E ele imagina na parábola: certamente eles vão respeitar o meu filho, já que não respeitaram os meus mensageiros. Só que quando o filho chega até aquela terra, os homens que arrendaram a terra dizem: eis aí o herdeiro, matemos ele, e a herança será nossa, e a terra será nossa. E aí Jesus pergunta no final da parábola: o que vocês acham que o dono dessa terra fará com esses lavradores maus? Quando Jesus fala essa parábola, os líderes religiosos de Israel entendem, o texto diz isso, que eles entendem, eles percebem que Jesus estava falando deles.
E aí está o grande problema desse povo, dessa época. Aqui está o grande ponto de conflito que Jesus encontrou durante o seu ministério aqui na terra. Porque quando Jesus chegava na mesa dos publicanos, dos pecadores, das prostitutas e anunciava o reino de Deus, a reação que ele tinha daquelas pessoas era de arrependimento imediato. A Bíblia relata o caso de uma mulher prostituta que molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Essa era a postura dos pecadores. Os espirituais da época, os religiosos da época, ouviam esse tipo de mensagem e, ao invés de se arrepender, eles planejavam matar Jesus. E aí a parábola acaba se cumprindo na vida de Jesus. Ele é o filho, o herdeiro daquela terra. Ele é o enviado do dono da terra. E os lavradores maus matam o filho. Assim como aconteceu na parábola, aconteceu na vida de Jesus. Mas nós não vamos falar sobre a parábola dos lavradores maus. Nós temos até outra mensagem pronta que fala dessa parábola. Nós vamos nos ater ao final da parábola, em que Jesus fala, ele usa uma figura, ele usa uma metáfora, ele faz uma ilustração no texto, completando o significado daquela parábola. E aí ele faz uma pergunta. E aí a pergunta é irônica. A pergunta é irônica e retórica. Ele está perguntando para a gente que conhece a Bíblia. Ele está perguntando para a gente que conhece a lei. Ele está perguntando para a gente que lia as Escrituras. E ele pergunta: vocês nunca leram as Escrituras? É meio ofensivo isso, né? Imagina você perguntar para um líder religioso: você nunca leu a Escritura? É meio agressivo isso, né? É como eu perguntar aqui para meu irmão Reginaldo, professor de escola bíblica dominical: você nunca leu a Bíblia? Isso não vai soar bem. Se ele não fosse meu amigo, ele se sentiria ofendido com essa frase. E aí Jesus pergunta: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Existe uma história antiga de procedência duvidosa, né? A gente não sabe até que ponto essa história é verdade. Mas existe uma história antiga que diz que em uma construção, os trabalhadores de uma obra tentaram encaixar uma pedra nas paredes da construção, no fundamento da construção. Eles tentaram encaixar aquela pedra em diferentes momentos da obra, e aquela pedra tinha um formato diferente. Ela não era retangular, ela não era reta, ela não era perfeita, ela não era um cubo com todos os lados iguais, nem um paralelepípedo bem alinhado. A base dela era mais larga, a ponta era mais estreita, ela era uma pedra irregular. E aí abandonaram essa pedra no pátio da obra e continuaram a construção usando as pedras que se encaixavam com facilidade nas paredes, nas vigas, nas colunas, na fundação. E aquela pedra ficou abandonada, ficou escanteada durante toda a obra. E aí, quando terminaram a construção, quando estavam prestes a terminar a construção para fazer o arco do portão de entrada principal, fechando a obra, a porta de entrada, concluindo finalmente a obra, eles tentavam encaixar as pedras retas, cúbicas,
os paralelepípedos, e não encaixava, ficava sobrando espaços nas quinas, porque era um arco curvo. Então, lembraram da pedra que havia sido rejeitada no início da construção. Como ela tinha um formato angular, um lado dela era maior, o outro lado era menor, era mais estreito, ela se encaixava perfeitamente no ângulo de um arco. E aí as forças, quem é engenheiro aqui? As forças físicas distribuem o peso daquele arco, fazendo com que aquilo dispense até cimento. Esses arcos romanos antigos, eles estão de pé até hoje, porque o negócio é muito bem, a arquitetura, a engenharia dele é muito bem planejada. Os arcos são sólidos, porque a distribuição da massa e do peso em uma estrutura arqueada é muito maior do que uma estrutura reta. Não me pergunte por quê, mas é. E aí aquela pedra é chamada de pedra angular, porque ela forma um ângulo que não é um ângulo de 90 graus perfeito, é um ângulo de 45 graus, que distribui metade do peso para a coluna do lado direito, metade do peso para a coluna do lado esquerdo, e aquilo vira uma coisa firme. Então aquela pedra que havia sido rejeitada durante toda a obra, ela passou a ser a pedra mais importante no fim da construção, porque ela ficou bem no centro do portal de entrada daquela construção, formando uma porta arqueada, um portal arqueado belíssimo. Quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo que por algum motivo os construtores rejeitaram a pedra. Eles rejeitaram a pedra. E nós temos várias passagens aqui, vários versículos que explicam as figuras bíblicas a respeito de Jesus nesse item específico que é a pedra. Antes da gente ver cada um deles, é engraçado que quando eu fui ler esse texto eu imaginei, certamente Mateus escreveu pedra em grego, mas quando eu fui ver ele usou outra palavra, ele usou a palavra litos, que também quer dizer pedra, só que pedra para construção, diferente da palavra que ele usou lá em Mateus 16:18, que é rochedo, que é uma montanha, que é um penhasco. Lá Jesus é chamado de a pedra, a rocha, o rochedo. Aqui ele é chamado de litos, ele é chamado de a pedra da construção, a pedra útil, a pedra que vai ser usada para edificar alguma coisa. Na Bíblia, uma das figuras de Jesus Cristo é pedra. Isaías capítulo 28, ele diz que, eu vou ler para os irmãos, veja o que diz. Isaías 8, vamos começar com 8:14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Ele está falando de Jesus. Veja só as comparações que ele diz. Isaías profetizando, diz: ele será para vocês um santuário, ou seja, um lugar de adoração. A nossa adoração não está mais necessariamente no templo, a nossa adoração está em Cristo. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, depende do lugar. Mas ele diz: enquanto para uns ele será um santuário, para vocês, moradores de Jerusalém,
as duas casas de Israel, Efraim e Judá. Para vocês, ele será uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. E aí é chocante a gente ver essa citação na Bíblia tão dura, vinda da pessoa de Jesus. Quando Jesus está citando a Escritura para os fariseus, escribas e saduceus da época, ele está citando o Salmo 118, versículo 22. Se você puder, leia ou anote. Esse versículo de Mateus 21:42 é uma citação que Jesus fez do Salmo 118, versículo 22. Portanto, a pedra que foi rejeitada pelos construtores veio a ser a pedra angular. Meus irmãos, a pedra foi rejeitada pelos edificadores porque ela não se encaixava em qualquer lugar da obra. Da mesma forma, o Jesus que foi concebido, o Messias que foi imaginado, o Messias que era esperado pelos líderes daquela época, não se encaixava com o perfil de Jesus. A vida de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo não se enquadrava com o Messias esperado para aquele povo. Um Messias que dizia: ore pelos seus inimigos, abençoe os que te perseguem, quando lhe baterem na sua face direita, dele também à esquerda, quando lhe pedirem a sua capa, entregue também a túnica, quando te obrigarem a andar 1 quilômetro, ande 2. Para um povo subjugado por uma nação ímpia como Roma, essas palavras não casavam com a expectativa que eles tinham do Messias. E aí, na hora de entrar triunfalmente em Jerusalém, ao invés de Jesus entrar num cavalo branco, num alazão, uma crina reluzente, uma espada desembanhada na sua mão direita, e o cavalo empinando e ele chutando as portas de Jerusalém, lá vem Jesus montado num jumentinho, o filho da jumenta. O problema não era o Jesus que veio, o problema é que esse povo não lia a Bíblia, porque Jesus estava profetizado que ele viria num jumentinho e não num alazão branco com a armadura reluzente. Aleluia. Então o Jesus, pedra angular, pedra de esquina, pedra de tropeço, pedra de escândalo para aqueles que não conheciam a palavra, este Jesus não se encaixava na construção daquele povo. Por isso ele foi rejeitado, como a pedra angular foi rejeitada. Essa pedra não se encaixa em lugar nenhum. Deixa ela aí no pátio. Joga ela para fora dos muros da cidade. João capítulo 1 diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, ou seja, rejeitaram. Mas aqui diz em Isaías 8 que nós lemos, essa pedra é Jesus. A Bíblia apresenta Jesus em cada livro da Bíblia de diferentes formas. Por exemplo, em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual, ele é o anjo do Senhor. Em Gênesis, ele é a semente da mulher, ele é o Isaac.
Ele é o Cordeiro que Deus proveu. Ele é o José do Egito. Então, a Bíblia tem várias figuras sobre quem é a pessoa de Jesus. Em alguns momentos, quando a Bíblia diz que Jesus é a pedra, em alguns momentos a Bíblia diz que ela é o fundamento, ou seja, a primeira pedra, a pedra que vem antes de todas as outras pedras, a pedra em que se sustenta toda a construção. E isso está certo em várias passagens da Bíblia, inclusive nos textos de Paulo, ele apresenta Jesus como fundamento dos apóstolos. E a passagem na Bíblia que Jesus é apresentado como a pedra angular. Essa pedra angular não é a pedra que começa a obra, é a pedra que termina a obra. É a pedra que é colocada no ângulo dos arcos para dar sustentação. Então, independente de qual texto você esteja lendo sobre a figura de Jesus na pedra, ela está certa. O próprio João diz: ele é o começo e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Ele é a pedra fundamental ou ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Não importa. Não há nada que esteja ausente de quem ele é. O profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, Jesus aparece como o ancião de dias. Mas também, Daniel capítulo 2, versículo 34, ele apresenta uma visão que o rei Nabucodonosor teve, um sonho. E ele pede a interpretação desse sonho para Daniel. O sonho era assim: eu vi uma grande estátua, e ela tinha uma cabeça de ouro, ela tinha o peito e os braços de prata, ela tinha o ventre de cobre, ela tinha as pernas de ferro, e ela tinha os pés de barro e de ferro. Quem já leu o livro de Daniel sabe do que eu estou falando. E quando o rei viu, espantado, assombrado, o esplendor daquela estátua, ele viu que uma pedra era retirada de uma rocha, e o texto é bem detalhado. Ele diz que, sem a ajuda de mão, uma pedra foi retirada da montanha, e ela veio rolando e bateu naquela estátua, e ela se desfez, ela foi pulverizada quando a pedra caiu sobre ela. E aí Daniel explica que aquela estátua são os reinos da terra. A cabeça era o Império Babilônico, os braços de prata e o peitoral de prata era o Império Medo-Persa. Até na figura, Jesus é perfeito. A Pérsia era a junção de dois reinos, a Medeia e a Pérsia, braço esquerdo, braço direito. O ventre era o Império Grego, as pernas de ferro eram o Império Romano, que depois se dividiram em Império Ocidental e Oriental, duas pernas. E os pés de ferro e de barro representam os 10 estados nacionalistas que se formaram com a queda do Império Romano. 10 dedos, 10 estados. Todos os reinos da terra sucumbiram diante da pedra. Todos os reinos da terra se desfizeram quando veio a pedra. Quando a pedra se choca contra os reinos da terra, os reinos se desfazem. Jesus é a pedra. O que estava sendo profetizado ali ainda não aconteceu. O que estava sendo profetizado no livro do profeta Daniel ainda vai acontecer.
Jesus, a rocha eterna, Aleluia. desfará todos os reinos desse mundo, e ele, a pedra, estabelecerá seu próprio reino, que será conhecido como o milênio, 1000 anos de reino de Jesus aqui na terra. É esse tipo de Messias que os judeus esperam até hoje, um cara que faça a coisa acontecer. Quando Jesus veio, ele fez acontecer no coração dos homens. E quando ele vier reinar, quando ele vier estabelecer o seu reino aqui na terra, logo depois do arrebatamento, isso aí vai ficar para outra mensagem, tá, gente? Quando fala sobre o Apocalipse. Quando Jesus estabelecer o seu reino aqui na terra, quando ele vir concluir as profecias a respeito dele, que ele cumpriu em parte quando veio a primeira vez e morreu, ele vem estabelecer o reino de Davi, como herdeiro de Davi. Pois Jesus é essa pedra que despedaça reinos, que despedaça impérios. Aleluia. Todos esses impérios que eu falei, babilônico, medo-persa, grego, romano, todos esses reinos governaram o mundo inteiro naquela época. Todo mundo conhecido foi governado por essas nações. E nesse momento dessa visão, nenhum desses reinos, além da cabeça de ouro, que era a própria Babilônia, havia surgido. Então, Daniel profetiza ali a queda de 5 reinos mundiais. Muito antes de Alexandre o Grande ter nascido, Daniel já viu o seu reino no ventre da estátua que Nabucodonosor veio. Moisés, ele fere uma rocha. Moisés, com o seu cajado, ele bate numa pedra. E a grande ofensa de Moisés, que fez com que ele não entrasse na terra prometida, foi porque ele bateu na pedra. E quem é a pedra? Jesus. Ele deu uma cajadada em Jesus. Veja a gravidade do que Moisés fez. Aquela pedra simbolizava Jesus. Deus disse para Moisés: olha a sutileza da obediência. Obediência é uma coisa sutil. Deus disse para Moisés: toque na rocha, e ela verterá água, e vai matar a sede do povo. Aí Moisés vai espancar a rocha, ele vai dar uma lapada na rocha. Deus mandou ele tocar na rocha e não espancar a rocha. E nessa ilustração, mais uma vez, Jesus é a rocha e Jesus é a fonte de água viva que dessedenta o povo de Deus. Veja como a palavra de Deus é magnífica, gente. Como as coisas estão ligadas na palavra de Deus. A pedra, nos tempos bíblicos e até hoje, ela eventualmente pode ser usada para erigir um monumento, um memorial, como Jacó fez em Betel e em outros lugares, como Josué fez também ao atravessar o Rio Jordão. Ele erigiu um monumento de pedras. Então as pedras serviam como um memorial para mostrar os feitos de Deus, aquilo que Deus tinha feito ao seu povo, e para ficar na memória do seu povo. Da mesma forma, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz o apóstolo Paulo. É curioso que a lei exigia que
todos os altares construídos para o Deus de Israel, todos os altares construídos para o Deus vivo, não podiam ser feitos com pedras polidas, pedras cortadas. As pedras de um altar judaico não podiam ser como cerâmica, que é toda retinha, toda certinha. As pedras do altar não podiam ser feitas de tijolos, não podia ser uma coisa muito alinhada, milimetricamente organizada. As pedras usadas no altar, obrigatoriamente pela lei, elas tinham que ser feitas de pedras toscas, pedras brutas, já prefigurando aquilo que a cruz faria a Jesus, aquilo que representava o altar, aquilo que o sacrifício representava. Sacrifício não é mole, sacrifício não é fácil, sacrifício não é liso, polido, agradável. Sacrifício é grosseiro, é brutal. Foi nesse tipo de altar que Elias, colocando essas pedras brutas, recebeu o fogo do céu sobre o altar, que consumiu o sacrifício, a lenha, o altar, as pedras, a água, o pó do chão. O fogo de Deus consumiu tudo. Isaías apresenta Jesus como essa rocha, mas o texto de Isaías diz que Jesus, ele é uma rocha de escândalo, ele é uma pedra de tropeço. E aí aonde entra o escândalo do Evangelho? Talvez esse seja o problema do Evangelho anunciado hoje, que não é Evangelho. Não é mais escândalo. O Evangelho não choca, não exige transformação, não exige mudança, não impacta as pessoas. O Evangelho não é mais escandaloso, o Evangelho não é mais chocante, não é mais terrível. As celebridades fazem lives falando de como é bom ser gospel. Aonde está a pedra de tropeço? Aonde está a rocha de escândalo? Aonde está o confronto que o Evangelho produz na vida das pessoas? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Durante o dia de hoje eu chorei pelas coisas que eu já tive que abrir mão por causa do Evangelho, pelas vezes que eu deixei, pelas vezes que eu me privei por causa do Evangelho, pelas vezes que eu já pensei em desistir do ministério pastoral porque eu não vejo sentido em algumas coisas. Isaías, Romanos, Paulo em Romanos e Pedro na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, Paulo em Romanos, capítulo 9, versículo 33, Isaías, capítulo 8, versículo 15, todos eles usam a mesma expressão. Jesus é uma pedra de tropeço e ele é uma rocha de escândalo. Os fariseus se escandalizavam com Jesus porque Jesus não correspondia ao ideal de Messias que eles tinham construído para eles mesmos. Então, esse tipo de Messias não serve. Um Messias que nos critica, um Messias que nos chama de raça de víboras, não é esse tipo de Messias que a gente quer. Um Messias que me contraria, a coisa está tão boa aqui, está tudo funcionando tão bem. Lá os sacrifícios, os bodinhos, as ovelhas, as rolinhas, as pombas, está tudo dando certo. Por que esse Jesus vem mexer com as coisas que estão funcionando bem desde Moisés? Moisés está aí, está tudo certo.
que ele escreveu está escrito, o que ele disse está dizido. Pois bem, quem é esse Messias que vem bagunçar com o coreto aqui? E quando eles ouvem a mensagem do Evangelho, quando eles ouvem a parábola dos lavradores maus, e eles sabem que Jesus está falando deles, eles sabem que eles são os assassinos do filho do dono da terra, quando eles percebem, não há arrependimento, ou seja, a verdade do Evangelho serve para eles como tropeço, e eles tropeçam na pedra de tropeço, e eles tropeçam na rocha de escândalo. Agora o texto que eu li, final do texto que eu li, traz uma mensagem terrível, horrenda. Jesus nos dá duas opções nesse texto. Nenhuma das duas é boa. Se vocês prestaram atenção no texto, versículo 42 diz: Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Esse povo somos nós. Aleluia. Deve ser. Tirou dos judeus para dar para os gentios. Se você não é judeu, você é gentio. O reino foi tirado deles para ser dado a você. E você precisa dar frutos condizentes com o reino. Mas não é nem sobre isso não é isso que é chocante. O chocante está no versículo 44. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ou eu caio sobre a pedra e me arrebento, ou a pedra cai sobre mim e eu viro pó. Não tem uma terceira opção. E aí eu fiquei preocupado, né? Porque, entenda, como é que uma pedra afeta a vida de uma pessoa? Bom, se eu sou um pedreiro, a pedra pode afetar a minha vida positivamente em alguns momentos, porque eu vou usar essa pedra para construir. Eu posso usar a pedra para construir, eu posso usar a pedra para levantar uma igreja, eu posso usar a pedra para amolar uma faca, eu posso usar a pedra para servir como uma escora, eu posso usar uma pedra para servir como um apoio de uma alavanca e ela vai me ajudar a levantar alguma coisa pesada. Eu posso usar uma pedra para construir uma ponte que vai me levar de um lugar para outro. Então a pedra pode afetar a vida de uma pessoa de diferente. O trigo em cima de uma pedra e uma pedra redonda. E outra pedra redonda em cima. E eles começavam a girar aquilo ali. E o atrito de uma pedra com outra, e o trigo no meio, a casca do trigo era toda debulhada, e só ficava aquele pó branco, né, caindo no fundo daquele moinho. Depois eles pegavam aquele trigo já, né, sem a casca, o trigo processado, o trigo moído, né, e usavam para fazer comida. Então, uma boa
utilidade para uma pedra: alimentar as pessoas. Davi usou uma pedra como uma arma, né? Nessa situação, a pedra foi muito boa para Davi e muito ruim para Golias. A forma que nós interagimos com essa pedra vai determinar os efeitos dela sobre nós. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém. Quem está dormindo diz amém. Ainda bem que só tem uma irmã dormindo. Não vou nem olhar para o lado assim para não acusar ninguém. Está dormindo, mas respondeu. O texto apresenta duas alternativas. Quisera eu que tivesse 3, 4 alternativas. Construa sobre a pedra. Linda. Faça uma coluna decorada com a pedra. O texto nos dá duas alternativas do nosso relacionamento com a pedra. Ou nós caímos sobre a pedra, ou a pedra cai sobre nós. Ponto. O resultado das duas situações é extremamente desagradável. Você cai sobre a pedra e é despedaçado. A pedra cai sobre você e você vira pó. Eu acho que a primeira opção é melhor. Zacarias. Irmãos, alguns teólogos interpretam esse texto da seguinte forma: ou tropeçando e caindo sobre a pedra, ou a pedra caindo sobre vocês. As duas formas são manifestações do juízo de Deus. Então, ponto final. Eu li alguns teólogos que interpretam isso de uma forma um pouco mais amigável, pelo olhar da graça. Se você cai sobre a terra, se você cai sobre a pedra, você morre. E é isso que o cristão precisa fazer: morrer para esse mundo. Nós precisamos literalmente, sabe, a gente vê muito aquela história do vaso nas mãos do oleiro. Aí tem até musiquinha, e o oleiro pega o barro, faz o vaso, quebra o barro, quebra o vaso, né? Faz, quebra, faz e quebra. Aí a gente tem esse negócio de ser quebrado, né? O povo canta isso como se fosse uma coisa maravilhosa. Gente, ser quebrado nas mãos de Deus deve ser uma coisa horrível. Renúncia, negue-se a si mesmo. Ou seja, você não vai fazer mais a sua vontade. Você não quer fazer tanta coisa, sim, mas você negou-se, você caiu sobre mim e foi despedaçado. Você perdeu a sua vontade própria, você perdeu os seus direitos, você foi despedaçado. Falta uma consciência de um viver despedaçado na presença de Deus, na cabeça dos crentes de hoje. É curioso como você vê o evangelho dos teleevangelistas. Parece que eles vão viver para sempre aqui na terra. Parece que eles estão construindo. São pessoas construindo sobre a areia e não sobre a rocha. Nós precisamos estar sobre a rocha, edificados sobre a rocha.
ou, na pior das hipóteses, despedaçado sobre a rocha. Irmãos, entendamos esse texto de que estar despedaçado em Cristo é a melhor alternativa do que estar debaixo da ira dele. Estar posto sobre ele, mesmo que em pedaços, é melhor do que estar debaixo dele, feito pó. Então, o que nos resta como alternativa ao terminar essa mensagem e ao terminar esse sermão, esse texto, é entender: se você ainda não caiu sobre a rocha e se despedaçou, caia, porque um dia ela virá, e assim como despedaçou os reinos da terra, despedaçará quem não caiu sobre ela. Aquele que não caiu sobre ela será esmagado por ela. O juízo de Deus virá sobre todos aqueles que não creram no Evangelho, que não viveram o Evangelho. Estar despedaçado sobre a rocha é o melhor estado que nos é oferecido por esse texto. Estar despedaçado sobre Cristo, eu sei que é forte, sei que é uma expressão dura, mas estar despedaçado sobre Ele é o melhor lugar que você pode estar. Sabe, alguém despedaçado, eu creio que não tem expectativas. Eu não imagino que alguém despedaçado tenha qualquer expectativa. Eu imagino que uma pessoa que sofre graves acidentes, não importa mais se ela tem uma televisão de 75 polegadas na sala dela, quando ela está lá dentro da ferragem do carro. Parece que não importa se ela tem 5 mil reais na conta, ou 20 mil reais, ou 50 mil reais, ou 100 mil. Sabe, quando se está despedaçado, as outras coisas perdem o valor. Quando se está despedaçado, não importa a marca da roupa. Quando se está despedaçado, as prioridades são outras. Quando se está despedaçado, o que tem valor é a vida. Quem está envolvido numa tragédia, o máximo que ela não me enxerga mais: eu vou me formar, eu vou me casar, eu vou ter 2 filhos dos olhos azuis. Nada disso mais é projetado na sua mente. No caos, a única coisa que a pessoa enxerga é o próximo minuto, é se ela vai sobreviver ou não. Tudo muda de prioridade quando se está despedaçado. Parece que Jesus estava finalizando a parábola. Vocês estão tão interessados em possuir a terra do Senhor que viajou para longe, vocês estão tão interessados em matar os seus mensageiros, que representam os profetas enviados por Deus, e matar o filho herdeiro dessa terra. Vocês estão tão preocupados com isso, como se vocês pudessem ser donos dessa terra. Tem gente vivendo aqui nesse mundo como se fosse eterno. Jesus finaliza a palavra dizendo: vocês estão tão preocupados, sabe, em manter o status de vocês, essa coisa aí confortável, de líder religioso, de fariseu, de escriba, de sacerdote. Vocês estão tão acomodados com esse negócio aí, está tudo tão bem, que está faltando alguma coisa para vocês. Vocês precisam ser despedaçados para mudar as prioridades.
profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Zorobabel é um dos antecessores de Jesus Cristo. Zorobabel foi um dos reis de Judá, da qual Jesus veio da linhagem dele. Ele é descendente de Davi. Zorobabel é um dos descendentes de Davi. Jesus é da linhagem de Zorobabel. E essa profecia de Zacarias foi profetizada nos dias de Zorobabel. E Deus desafia os montes. Quem é você, monte, diante de Zorobabel, diante daquele a quem eu dei o reino? Você vai ser uma campina, porque ele trará, ou seja, a descendência de Zorobabel vai trazer a pedra angular, vai trazer o Messias, com aclamações de graça, graça a esta pedra, graça, graça ao Senhor Jesus, graças e graças a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia! Era Nazil que está nos despedindo para a bênção apostólica. Amém? Nos oraremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos graças a Deus por essa oportunidade que nos concedeu. Pai, nos pede paz, me leva, Pai, debaixo das tuas fortes mãos, para o nosso lado, nos protegendo do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, da noite, a tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Culto maravilhoso, palavra linda, riquíssima, maravilhosa. Levante sua mão e receba a bênção. E o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, não só hoje, mas sempre, em toda a face da terra, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.